O Bitcoin está num momento crítico e a um nível que pode mudar completamente o cenário. Neste vídeo vou analisar o Bitcoin, a Ethereum e a Solana e mostrar-te exatamente o que pode acontecer a seguir. Se gostas deste tipo de análise, subscreve o canal porque eu trago todos os dias, através dos vídeos e dos shorts, conteúdo para estar sempre informado sobre aquilo que acontece no mercado. E agora sim vamos olhar para o gráfico do Bitcoin. Atualmente o BTC está a ser vendido em torno dos 66.944 dólares. Estamos a ver um gráfico em 4 horas para termos mais precisão, mais informação sobre o gráfico e sobre aquilo que eventualmente poderá acontecer nas próximas horas. Aquilo que podemos afirmar é que claramente temos um Bitcoin que perdeu estes níveis, portanto, nós tínhamos um Bitcoin que desde o início do mês de fevereiro, todo o mês de fevereiro e todo o mês de março, andou nestas zonas. Nós tivemos altos cada vez mais altos. A verdade é que este último alto já foi ligeiramente superior, portanto, claramente houve aqui pouca força para conseguirmos atingir aqueles que eram os níveis que nós gostaríamos de atingir. De momento, nós temos um BTC que perdeu rapidamente este suporte, portanto teve aqui um ressalto, mas depois houve aqui uma rejeição e portanto era o sinal que de certa forma ia ser difícil de voltar a testar esta resistência. Houve aqui uma forte rejeição, tentamos reintegrar esta zona porque era muito importante, não conseguimos, houve aqui uma rejeição e agora vamos ter talvez duas, três hipóteses. Vamos ter um BTC a lateralizar durante algum tempo, eventualmente depois de testar esta nova resistência, e se conseguir integrar seria positivo, seria o sinal de que haverá provavelmente mais energia, mais força por parte do BTC para atingir níveis superiores, ou antes pelo contrário, vamos ter uma rejeição novamente para testar níveis inferiores e claramente se nós perdermos aqui este nível em torno dos 66.900, se nós perdermos um nível, e este é que não podemos de forma alguma perder, em torno dos 63, 65, seria claramente o sinal de que vamos para cá para baixo novamente, e digo novamente porque claramente o Bitcoin está em queda, está a ter quedas, resistências, a testar a sua resistência para depois cair mais para baixo. Nós tivemos isso ainda há relativamente pouco tempo, tivemos um Bitcoin que estava nestas zonas, infelizmente perdeu aqui o seu suporte, veio novamente testar, houve aqui uma rejeição, uma fase de lateralização, novamente procurou reintegrar esta zona e podemos dizer que conseguiu entrar, digamos, nestes níveis de preço. Houve aqui uma rejeição e depois conseguiu até mesmo ultrapassar, mas infelizmente houve aqui toda esta rejeição. E aquilo que eu temo é que estejamos a fazer algo semelhante, ou seja, andamos aqui com altos e baixos nesta zona e depois caímos novamente, e aquilo que nós podemos ver é que temos algo semelhante, ou seja, tivemos toda esta zona de altos e baixos, rejeição, altos e baixos, rejeição, altos e baixos, rejeição. Agora estamos a olhar para o gráfico em termos de semanas para termos uma visão de longo prazo, e agora é mais para aqueles que são investidores de longo prazo. Aquilo que eu prevejo é que claramente o Bitcoin não vai ficar por aqui, nós vamos ter mais uma descida e subida, claramente atendendo ao facto que temos um Bitcoin a quase nos 67 mil. Para mim é insuficiente para termos agora um disparo, claramente vamos descer mais, isso é uma evidência. O ponto positivo é que quanto mais descermos, mais força terá o Bitcoin, porque terá mais capital, mais investidores a entrar, e o sinal claramente será perceptível, tal como podemos vê-lo no gráfico. Nós tivemos um Bitcoin que claramente entrou nestas zonas e o sinal está precisamente aqui, como podem ver. Aqui há claramente desinteresse, isso é evidente, o interesse começa a subir precisamente nestas zonas e, como podem ver, há aqui pouco volume no Bitcoin e isso é claramente sinal de desinteresse, e portanto aquilo que eu convido a fazer é precisamente analisar e perceber quando é que isto começa realmente a subir, e quando vão ter sinais destes aqui, a ter estas subidas, será o sinal positivo. Para mim, pela minha parte, aquilo que eu vou esperar é ver um Bitcoin pelo menos atingir este nível dos 37 a 40 mil dólares. Para mim é um bom ponto de entrada. Aquilo que nós podemos igualmente verificar é que claramente o Bitcoin está em cima de um suporte mesmo muito histórico, porque foi o ponto máximo de 2021. Nós em 2021 tivemos toda esta descida e claramente nós ainda estamos muito longe e, portanto, vamos ter seguramente mais altos e mais baixos. Para o Bitcoin por hoje é tudo. Tenham muito cuidado porque claramente vamos ter aqui muitas mexidas, nomeadamente com aquilo que está a acontecer a nível internacional. Portanto, para quem faz trading vai ter aqui muitas oscilações. Para quem faz investimento a longo prazo, só tem que aguardar calmamente para termos aqui um bom ponto de entrada. E agora estamos a olhar para o gráfico da Ethereum em termos diários, e ela está a ser dividida em torno dos 2.053 dólares.
dólares e temos claramente uma lateralização que já dura algum tempo. A verdade é que temos uma Ethereum que tem andado a perder força e aqui é visível em dois indicadores. O primeiro tem a ver com o volume, que claramente há aqui uma redução e, portanto, isto não é de todo positivo. E depois o segundo indicador é precisamente o gráfico. Nós podemos ver que tivemos aqui uma forte rejeição em torno dos 2.369 e agora há aqui uma ligeira lateralização que já dura alguns dias e claramente aquilo que podemos tirar como conclusões é que a Ethereum não tem tido força suficiente, os compradores não têm mão para conseguir ter força para atingir níveis superiores. Aquilo que nós queríamos era ver uma Ethereum atingir a curto prazo os 2.600. Claramente acho que vai ser muito difícil de atingirmos esse patamar e, portanto, aquilo que podemos esperar é uma Ethereum que eventualmente consiga atingir os 2.380 a curto prazo. Ainda assim não sei se será possível, porque claramente o Bitcoin vai indicar o caminho. Se o Bitcoin perder a curto prazo força e descer mais cá para baixo, claramente a Ethereum acaba por ir por arrasto e, portanto, vamos ter claramente uma Ethereum a descer mais tarde ou mais cedo. Agora resta saber quando. Quando nós olhamos para o gráfico em termos semanais, aquilo que podemos ver é claramente temos aqui num impasse com fortes resistências e claramente o balanço que podemos tirar da Ethereum relativamente a este bull run é que não foi positivo nem negativo, ou seja, ficou com um sentimento agridoce porque claramente nós viemos testar aqui o top de 2021. Por um lado é positivo porque nem todas as criptomoedas o conseguiram e, portanto, nesse sentido é positivo. Agora a Ethereum como alternativa ao Bitcoin ou pelo menos como principal criptomoeda nos altcoins tem a obrigação de fazer melhor e claramente aquilo que nós podemos esperar do ponto de vista de investimento a longo prazo é ver uma Ethereum a atingir níveis mais abaixo para podermos entrar. E aqui o primeiro nível está claramente em torno dos 932 dólares, que é para mim claramente um nível muito interessante. Agora poderemos eventualmente termos uma Ethereum a descer mais cá para baixo, portanto todas estas zonas aqui é positivo. Aquilo que é positivo no sentido de podermos entrar a longo prazo do ponto de vista de investimento, termos uma Ethereum a entrar nestas zonas para depois subir e sim, claramente será um bom investimento. Aquilo que eu prevejo é que claramente foi positivo no sentido em que nós tivemos todo este crescimento aqui em torno dos 896 até aos 4.000, 5.000 é positivo, não podemos negar que 1 vezes 5 é sempre positivo. Agora, a Ethereum aquilo que nós queremos é que ela faça muito mais e eu acredito claramente que temos potencial na Ethereum para futuramente atingirmos níveis superiores, o expectável em torno dos 10.000, que era aquilo que nós já esperávamos para este bull run e que não aconteceu. E agora sim estamos a olhar para o gráfico da Solana, está a ser vendido em torno dos 80 dólares e aquilo que nós podemos verificar é que, ao contrário da Ethereum, que tem vindo a resistir, a Solana tem vindo claramente a lateralizar, mas a perder muito rapidamente força. Eu vou passar em termos semanais para termos uma maior perspectiva daquilo que está a acontecer sobre esta criptomoeda. Claramente ela teve aqui um forte crescimento, por um lado é positivo, porque nós passamos do bull run a passar dos 7, 8 dólares para os 300 dólares. Portanto, claramente é positivo. Agora, aquilo que nos interessa é também uma perspectiva de longo prazo e, portanto, nesse sentido, nós temos aqui vários patamares que são minimamente interessantes. O primeiro está em torno dos 44, o segundo está em torno dos 29 e, finalmente, temos um em torno dos 20. Tudo o que é Solana em torno desses preços, para mim é positivo e eu claramente vou entrar nestes níveis de preço porque acho sinceramente que a Solana tem aqui um grande potencial de crescimento a longo prazo. Nós tivemos todo este crescimento, é positivo e claramente que nós podemos fazer uma simulação, pegar neste crescimento e ver até onde é que o preço poderá atingir. Claramente eu vejo uma Solana a passar os 600 dólares, isso é uma evidência. Nós tivemos um top em torno dos praticamente 300 dólares, portanto podemos esperar entre os 600 e os 1.000 dólares a acontecer. É fácil de imaginar que temos aqui pelo menos um vezes 10, o que seria extremamente positivo. Isto para dizer que termos uma Solana a 30 dólares ou termos uma Solana a 45 dólares, para mim é extremamente positivo, porque acho que claramente podemos, nestas zonas de preço, fazer um vezes 10 e, portanto, é claramente muito interessante de entrarmos na Solana a curto prazo. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, subscrevam o canal, mandem um like, digam nos comentários qual é a criptomoeda que gostariam que eu analisasse. Tchau!